Então, nesse episódio, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre transportes e como a gente pode ter algumas práticas para reduzir o nosso impacto durante as nossas viagens. Então, quando a gente fala de transportes, a gente tem que sempre pensar que tudo que envolve sustentabilidade envolve planejamento. Então, na hora de planejar a sua viagem, por mais que seja na véspera, tem muita gente que viaja sem pensar no próximo destino, não tem problema nenhum, contanto que você faça o mínimo de planejamento para evitar que você tenha gastos excessivos, não só de valor financeiro, mas também gastos de meio ambiente, de recursos, né, de queima de combustível fóssil e de outras coisas que envolvem, aí, como a gente falou no tópico anterior. Então, o que você pode fazer para reduzir o seu impacto? Primeira coisa, viagens menores, vai de ônibus, né? Vocês vão estar emitindo uma quantidade X de carbono, mas mais pessoas viajando nesse mesmo meio de transporte. A mesma coisa quando a gente fala de carona. Para que viajar sozinho se você tem espaço no banco para levar mais alguém? Ou ser esse alguém que vai estar de carona. Então, quanto mais pessoas a gente puder levar e gerar o mesmo impacto, melhor. Então, vamos começar pensando por aí. Viagens de avião, se for necessário, uma viagem mais longa, ou você precisa ir e voltar num curto espaço de tempo, precise de avião e não tem jeito? Obviamente, não estou falando igual aquela cantora famosa, que tem dado um monte de escândalo por aí por conta dos voos de jatinho. Mas se você precisar ir de avião, por qualquer que seja o motivo, procure as passagens com opção de compensação de carbono. A maioria das companhias aéreas hoje já tem essa opção, não impacta no seu bolso e vai ser direcionada para alguma iniciativa que vai fazer a compensação dessa emissão de gás carbônico. Além disso, a gente tem a parte, né, a gente falou muito agora do que o trajeto que você vai ter para chegar até o seu destino final. Então, do ponto A para o ponto B. Nesse cenário, essas são algumas das opções e os mais corajosos também que fazem isso às vezes de bike ou de motorhome. Mas a gente já falou de ponto A para ponto B, vamos falar um pouquinho mais agora que você chegou no seu destino. E aí, para muitas pessoas pode ser muito normal alugar um carro, por exemplo. Hoje em dia, aqui no Brasil mesmo, a gente já tem diversas opções de locação de carros híbridos ou elétricos e uma rede cada vez maior para abastecimento desses veículos. Então, se você tiver oportunidade, opte por essas opções, pois elas geram menos impacto. Se a cidade que você está visitando favorece o passeio de bike, não deixe de escolher essa opção. Afinal de contas, com certeza você vai ter uma imersão muito maior na cultura local e vai reduzir drasticamente seu impacto durante a viagem. Uma outra forma, não falando tanto de transportes, de você reduzir o seu impacto, é você fazendo um planejamento de rotas. Nós usamos muito isso na época do Beach Clean Up. Para quem acompanhava o projeto em 2021, nós tivemos as rotas do Beach Clean tanto em São Paulo quanto em Florianópolis. E elas eram pensadas para aproveitar ao máximo o transporte público dessas cidades. E algumas pessoas até fizeram esse trajeto completo de bike ou de carona com outras pessoas. Então, para reduzir o impacto, nós optamos por colocar essas experiências em rota e você pode fazer isso com o seu roteiro também. Assim, você vai reduzir o seu trajeto e vai facilitar fazer isso com carona ou com bicicleta ou com ônibus circular mesmo. É uma outra forma de você estar reduzindo o seu impacto sem falar tanto de transporte, envolve somente o seu planejamento. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho mais de comunidades e como essas sutilezas também servem para reduzir o seu impacto, fortalecer as comunidades e ser mais regenerativo.